Olá pessoal, hoje eu trouxe uma delícia perfeita para o Natal, um mini chocotone caseiro. Essa receita é fácil, prática e vai deixar todo mundo apaixonado. Ideal para fazer uma renda extra, presentear ou deixar a ceia ainda mais especial. E se você está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe o seu like. E agora, vamos para a receita de hoje? E para iniciar a nossa receita de hoje, eu tenho aqui já uma tigela. Nessa tigela eu vou começar acrescentando uma xícara de leite morno. E o leite, ele precisa estar morno, tá, pessoal? Não é um leite quente. Sabe aquela temperatura de mamadeira para bebê? É essa temperatura que esse leite tem que estar. Se o seu leite estiver muito quente, ele vai acabar queimando o fermento. Na dúvida, acrescenta leite em temperatura ambiente, tá bom? Em seguida, eu acrescento um pacotinho de fermento. Esse fermento aqui é aquele fermento seco para pães, tá bom? Um pacotinho de 10 gramas. E agora eu misturo esse fermento aqui com leite. E aqui eu já misturei bem por um minutinho. Em seguida eu acrescento um ovo inteiro. Acrescento também meia xícara de açúcar. E a medida da minha xícara é de 240 ml. Misturo bem esses ingredientes. Prontinho, misturei bem. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de essência de baunilha. Acrescento também uma colher de chá de essência de panetone. Misturo. E agora eu acrescento 3 colheres de sopa de manteiga. Essa manteiga, como ela estava um pouquinho firme, eu levei por 15 segundos no meu micro-ondas, tá? Mas aí você pode estar acrescentando em temperatura ambiente. Só não acrescenta essa manteiga gelada, tá bom, pessoal? Misturo novamente. Prontinho, misturei bem. E esses pedaços aqui, ó, de manteiga que ficaram inteiros, não tem problema. Assim que começar a acrescentar a farinha de trigo, essa manteiga vai se unir com a farinha e vai sumir totalmente, tá bom? Agora eu começo acrescentando a farinha de trigo. Eu tenho aqui 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Eu vou acrescentando aos poucos e misturando, tá? Coloquei uma parte, misturo. Prontinho, misturei bem toda a farinha de trigo. Venho com outra parte. E nesse momento eu acrescento uma pitadinha de sal. Misturo novamente. Misturei bem toda a farinha de trigo. E aqui vocês podem perceber que a massa já está mais consistente. Agora eu não mexo mais com o fouet. Eu já peguei aqui uma espátula e acrescento o restante da farinha de trigo. E agora é só misturar. Prontinho, pessoal, depois de misturar bem a farinha de trigo, eu tenho aqui, ó, uma massa bem consistente. Agora eu vou misturar essa massa aqui de 2 a 3 minutinhos. Essa massa não precisa sovar, mas é importante que você dê uma boa misturada nela, tá? E aqui, ó, depois de ter misturado bem por 2 minutinhos, eu tenho uma massa, ó, que ela é bem pegajosa, mas ao mesmo tempo, ó, ela desgruda da minha espátula. Aqui eu vou juntar essa massa. É só raspar bem por toda a lateral da tigela. Trazer essa massa pro centro aqui, ó.
Prontinho, trouxe toda a massa aqui, ó, pro centro da minha tigela. Agora uma dica muito importante que eu vou passar para vocês. Para essa massa, eu utilizei 3,5 xícaras de farinha de trigo. A medida da minha xícara é de 240 ml. Lembrando que todos os ingredientes e quantidades eu sempre deixo na descrição do vídeo, tá? Eu utilizei aqui 3,5 xícaras. Possa ser que para sua massa chegar nesse ponto, precise de mais ou de menos. Por quê? Porque vai depender muito do tamanho do ovo que você utilizar aí na sua massa e vai depender também do tipo de farinha de trigo que você esteja utilizando. A minha farinha de trigo é uma e a sua pode ser outra, totalmente diferente da minha. A farinha de trigo que eu estou utilizando é a farinha de trigo rosa branca premium, tá? Então aqui 3,5 xícaras eu sei que é a quantidade perfeita e a dica é: separa as 3,5 xícaras de farinha de trigo, vai acrescentando aos poucos, assim como eu fiz. Se você vê que a sua massa chegou nesse ponto e não precisou acrescentar toda a farinha de trigo, beleza. Caso você tenha utilizado toda a farinha de trigo e a sua massa não chegou nessa consistência, vai acrescentando aos poucos até chegar nesse ponto, tá bom? E agora eu passo um plástico filme aqui, ó, na minha tigela. E em seguida eu cubro com um pano de prato limpo e seco. Caso a sua tigela ou tapuér que você fizer aí, a sua massa tenha tampa, é só colocar a tampa e não é necessário passar o plástico filme e o pano. Caso você também não tenha o plástico filme, você pode só cobrir com um paninho limpo e seco, tá? E o tempo para essa massa crescer vai depender muito da temperatura da sua cidade. Como eu moro em um lugar bem quente, eu moro aqui no Recife e hoje tá um sol para cada pessoa, essa massa aqui em 30 a 40 minutos ela já vai ter crescido o suficiente. Assim que ela crescer, eu volto com vocês para estar dando continuidade à nossa receita de hoje. E depois de 40 minutos, olha o quanto a minha massa cresceu. Como aqui está um sol para cada pessoa, a minha massa cresceu super rápido. E olha só como ela cresceu bastante, tá vendo? E agora vamos dar continuidade à nossa receita. Como a receita de hoje são mini chocotones, eu tenho aqui 1 xícara de gotas de chocolate. E essas gotas de chocolate que eu estou utilizando são aquelas próprias para fazer cookies. São gotas de chocolate forneáveis. Caso você não tenha aí ou seja difícil encontrar na sua cidade, você pode pegar 2 barras de chocolate meio amargo ou ao leite, fica a seu gosto, picar elas bem picadinhas e acrescentar aqui na massa como eu vou fazer agora. Vou colocar as gotas de chocolate aqui, ó. E vou deixar um pouquinho dessas gotas de chocolate só para decoração. E agora é só misturar. Caso você queira fazer aí o panetone tradicional, ao invés de colocar gotas de chocolate, vocês vão colocar frutas cristalizadas e uvas passas, caso você queira aí acrescentar a uva passas. E se caso você optar em utilizar uva passas, é muito importante que vocês hidratem a uva passas, tá? Porque se colocar uva passas sem hidratar, ela vai acabar puxando a umidade do panetone de vocês, tá? E o panetone vai acabar ficando um panetone seco. E agora eu quero saber de vocês. Quem aí é do chocotone e quem é do panetone tradicional? Deixa aqui nos comentários qual é o seu favorito. E se vocês querem que eu traga a versão de mini panetones aqui para vocês, tá? Que eu vou adorar trazer a receita e compartilhar aqui com vocês. Agora eu vou pegando assim, ó, a massa de baixo para cima,
sem sovar essa massa, tá? Só para misturar mesmo essas gotas de chocolate com toda a massa. Prontinho, pessoal, envolvi aqui as gotas de chocolate na massa e aqui ao todo me rendeu 1,40 kg de massa, após ter acrescentado as gotas de chocolate, tá? Aqui você pode optar fazer 2 panetones de 500 gramas com essa massa ou 4 panetones de 250 gramas ou 10 mini panetones de 100 gramas, que é a quantidade que eu vou fazer. Eu vou fazer 10 mini panetones. Na descrição do vídeo eu vou deixar tudo anotadinho de quanto vai render essa massa aqui para vocês estarem fazendo, tá bom? Então aqui, como eu vou fazer mini panetones de 100 gramas, vai me render 10 panetones e ainda vai ficar 40 gramas, que aí eu divido, eu coloco 103 gramas em cada forminha, tá? Agora eu vou começar a acrescentar a massa já nas minhas forminhas, e essas forminhas aqui vocês encontram em casas de produto para festas, tá, pessoal? E elas não é necessário untar. E essa daqui é a forminha de mini panetones de 100 gramas, tá? Então eu vou começar a porcionar aqui com vocês e mostro para vocês tudo direitinho, tá bom? Aqui eu tenho já a minha balança, vou ligar aqui, ó. Vou colocar a forminha aqui em cima e pode perceber que ela continua zerada, então não precisa eu tarar a balança. Eu vou colocar 104 gramas em cada forminha. Ó, pego a massa com auxílio de outra colher, ó. Vou colocando 45 gramas. Ó. 84. 103. Vou deixar com 103 mesmo, tá? Prontinho, pessoal, ó. E não precisa nivelar a massa não, tá? Porque a gente ainda vai levar por alguns minutos para que ela cresça mais um pouquinho. Então eu vou porcionar o restante da massa nas outras forminhas, tá? Prontinho, pessoal, fiz mais um, ó, de 104 gramas e olha só. Agora eu vou fazer o restante dos meus mini chocotones. Prontinho, pessoal, como eu disse pra vocês, ó, fiz 10 mini chocotones aqui, ó, e eu coloquei já eles aqui em uma forma maior, tá? Aqui agora, sabe aquelas gotinhas de chocolate que eu deixei reservado, ó, deixei bem pouquinha mesmo. Aqui agora eu vou acrescentar mais algumas gotas de chocolate aqui por cima, ó, para ficar um chocotone bem chocolatudo. Prontinho. E depois de acrescentar mais algumas gotas de chocolate, eu venho novamente com um paninho seco e limpo. Vou cobrir aqui, ó, e vou deixar de 10 a 15 minutinhos para que esses mini panetones cresçam mais um pouquinho. E enquanto isso, eu já vou colocar o meu forno para pré-aquecer a 180 graus. 15 minutinhos já se passaram e olha como esses mini chocotones cresceram. Uma dica muito importante que eu deixo aqui para vocês é nessa hora que vocês acrescentarem aqui a massa na forma e levar para crescer novamente, não deixe essa massa crescer até a borda, tá? É muito importante que vocês deixem aqui esse espaço para que quando esses mini chocotones for ao forno, eles tenham esse espaço para poder crescer já lá no forno, tá?
E antes de levar essas belezuras ao forno, é muito importante que a gente faça essa etapa aqui. Eu tenho uma tesoura e eu vou fazer cortes em cruz no centro desses mini panetones, pequenininho, tá? Ó, faço em todos. E depois que fiz o corte em todos, eu venho aqui, ó, com uma pontinha de manteiga e acrescento em cima do corte. Acrescento em todos. Agora é só levar em forno pré-aquecido a 180 graus e vai ficar aproximadamente de 30 a 35 minutos. Assim que você perceber que eles estão bem douradinhos por cima, é só fazer o teste do palito, saiu sequinho, vocês podem estar retirando essas belezuras do forno. E aí, gostaram dessa receita de hoje? Agora você pode surpreender na ceia ou até presentear quem você ama com um toque especial feito por você. Espero que tenham gostado dessa receita de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma receita nova por aqui. Te vejo aqui no próximo vídeo, lembrando que temos vídeos novos toda terça e sábado, sempre às 16 horas. Obrigada pela companhia de sempre e que Deus abençoe a cada um de vocês.